Boa tarde, pessoal. Hoje é 15 de junho de 2023, 17h06. Estamos aqui para o nosso encontro de estudos humanistas. Estamos avançando no livro Os Anormais, do Michel Foucault. No começo do livro, que eu já dou spoiler, que é um começo assim, mais jurídico, depois ele vai mostrando os casos, né, de figuras dos anormais. Ele vai falar da criança masturbadora, do hermafrodita, da besta biológica, enfim, do delinquente. Ele faz, nos primeiros capítulos, todo um grande panorama sobre o sujeito jurídico na construção da normalidade, né? E hoje a gente vai ter a facilitação da Mila, na primeira parte da aula de 15 de janeiro de 1975, tá? Deixa eu até ver a especificação aqui para quem estiver online. Deixa eu ver. A gente dividiu todas as aulas desse curso do Colégio de France em 2 dias. A aula de hoje, dependendo do teu livro, vai dar 39 a 52, ou vai dar 27 a 36. Dá uma verificada. É do começo do capítulo da aula 15, da aula de 15 de janeiro, perdão. Ou é do 39 ao 52 ou do 27 ao 36, tá? Hoje teremos a magistral facilitação da Mila. Com vocês, Mila. Oi, gente, boa tarde. Eu achei esse trecho aqui, dessa primeira parte dessa aula, muito interessante. Eu vou falar um pouquinho do porquê, principalmente numa questão que eu nunca tinha parado para pensar, do que o Foucault chama dessa coisa mais pueril de lidar com aquilo que supostamente seria patológico, né? Então eu vou trazer aqui para a gente compor juntos os trechos que eu separei, e é isso. Bom, então essa é a aula de 15 de janeiro de 1975, e dentro do que eu destaquei aqui, a primeira parte ele traz que o fim do conflito entre poder médico e poder judiciário, exame e anormais, crítica da noção de repressão e invenção das tecnologias positivas de poder, o normal e o patológico. E aí ele traz que existe uma demarcação dicotômica entre doença e responsabilidade, entre causalidade patológica e liberdade do sujeito jurídico, entre essa terapêutica e punição, medicina e penalidade, hospital e prisão, e é necessário optar porque a loucura apaga o crime. A loucura não pode ser o lugar do crime. Inversamente, o crime não pode ser em si um ato que arraiga na loucura. Portanto, os júris, eles começam a estabelecer um parentesco dentro dessa pertinência de loucura e crime, só que esses próprios juízes e magistrados, eles aceitam até certo ponto essa espécie de emanação, tanto que às vezes os vemos dizer que o indivíduo pode muito bem ser mandado para um hospital psiquiátrico, apesar do crime que cometeu, porque no fim das contas, a chance de sair de um hospital psiquiátrico não é maior do que sair de uma prisão. E o exame contemporâneo substitui a exclusão recíproca entre o discurso médico e o discurso judiciário por um jogo que poderíamos chamar de jogo da dupla qualificação médica e judiciária. Essa prática, essa técnica da dupla qualificação, organiza o que nós poderíamos chamar de domínio da perversidade. Achei essa parte também bem legal, depois queria a ajuda de vocês, né? E aí ele discorre um pouco sobre como percorrem esses exames médicos, médico-legais, como o que ele cita ter lido da última vez, o que mais salta aos olhos são os termos como preguiça, orgulho, obstinação, maldade. O que nos é relatado são elementos biográficos, mas que não são de maneira nenhuma princípios de explicação do ato, e sim espécies de redução anunciadoras de pequenas cenas infantis. Isso aqui também é bem legal para a gente pensar, né? De pequenas cenas pueris
que já são como que o analogado do crime, uma espécie de redução para as crianças da criminalidade, qualificada por termos iguais aos utilizados pelos pais ou na moral dos livros infantis. E, na verdade, essa puerilidade, mesma dos termos da noção e da análise, o que está no âmago do exame médico legal contemporâneo, tem uma função muito precisa. É ela que vai servir de ponte entre as categorias jurídicas, que são definidas pelo próprio Código, e que pretendem que só pode punir se houver verdadeiramente intenção de causar dano ou dolo. E noções médicas como imaturidade ou debilidade do eu, de não desenvolvimento do superego, de estrutura de caráter. Esse juiz interno, esse superego que não está ali em perfeita normalidade, né, para dizer até onde esse sujeito pode ou não pode, o que ele deveria e o que ele não deveria ter feito. E aí, como vocês estão vendo, noções como todas as que, a grosso modo, estão ligadas à perversidade, permitem costurar uma na outra a série das categorias jurídicas que definem o dolo, a intenção de causar dano e as categorias mais ou menos constituídas no interior de um discurso médico, ou, em todo caso, psiquiátrico, psicopatológico ou psicológico. Eu acho legal que ele vai tecendo e colocando como é que é construída essa malha daquilo que é aceito e daquilo que não é aceito, e se não é aceito, não está nessa categoria de normalidade. Em suma, a sociedade vai responder à criminalidade patológica de dois modos. Ou antes vai propor uma resposta homogênea, com dois polos, um expiatório e outro terapêutico, mas esses dois polos são os dois polos de uma rede contínua de instituições, que tem como função, no fundo, responder ao quê? Não a doença exatamente, claro, porque se só se tratasse da doença, nós teríamos instituições propriamente terapêuticas, tampouco respondem exatamente ao crime, porque nesse caso bastariam instituições punitivas. Na verdade, todo esse contínuo que tem seu polo terapêutico e seu polo judiciário, toda essa miscibilidade institucional, responde ao quê? Ao perigo. Né? Então, tudo isso é construído dentro de um mecanismo de preservação, né, como algo protetivo, e ao mesmo tempo é para o indivíduo perigoso, isto é, nem exatamente doente, nem propriamente criminoso, que esse conjunto institucional é voltado. Perversão, de um lado, que permite costurar uma na outra a série de conceitos médicos e a série de conceitos jurídicos. E, de outro lado, a noção de perigo, de indivíduo perigoso, que permite justificar e fundar, em teoria, a existência de uma cadeia ininterrupta de instituições médico-judiciárias. Aí ele coloca, né, a associação entre perigo e perversão. É isso que, na minha opinião, constitui a espécie de núcleo essencial, teórico, do exame médico legal. E o quanto que isso reduz essa subjetividade do sujeito, que está ali sendo julgado. Né? Em outras palavras, a junção do médico com o judiciário implica e só pode ser efetuada pela reativação de um discurso essencialmente parental pueril. Ele volta um pouquinho, né, a falar disso. Parental infantil, que é o discurso dos pais com os filhos, que é o discurso da moralização mesma da criança. Discurso infantil, ou antes, discurso essencialmente dirigido às crianças. Discurso necessariamente em forma de beabá. Enquanto eu estava lendo, só uma digressãozinha rápida aqui, eu lembrei muito da Nilce da Silveira,
né, da forma como ela olhava esses indivíduos, os quais são trazidos aqui, né, e desse lugar infantil, pueril, essa coisa do beabá. Eu nunca trabalhei com ninguém dentro desse perfil, mas eu imagino que quanto terapeuta, psicólogo, né, como deve ser encarar esse lugar que é diverso também, plural também, e respeitar, mesmo dentro desses limites de cerceamento, contornos que talvez devam ser dados para essas pessoas, mas considerá-las, né, de fato, não tão nesse lugar aqui infantilizado que é colocado. E de outro lado, é um discurso que não apenas se organiza em torno do campo da perversidade, mas igualmente em torno do problema do perigo social. Isso é, ele será também o discurso do medo, um discurso que terá por função detectar o perigo e opor-se a ele. É, pois, um discurso do medo e um discurso de moralização e um discurso infantil. É o discurso cuja organização epistemológica, toda ela é comandada pelo medo e pela moralização. Não pode deixar de ser ridícula, mesmo em relação à loucura. Achei super forte essa passagem. Não pode deixar de ser ridícula, mesmo em relação à loucura. E aí ele fala do ubu, que nada mais é do que esse exercício de poder através da desqualificação explícita de quem o exerce. Se o grotesco político é a anulação do detentor do poder pelo próprio ritual que manifesta esse poder, e esse detentor, vocês hão de convir que o perito psiquiatra, na verdade, não pode deixar de ser a própria personagem, ubu. O que se revela através desses exames? A doença? Não. A responsabilidade? Tampouco, né? Não. A liberdade? Não. Mas as mesmas imagens, sempre os mesmos gestos, sempre as mesmas atitudes, as mesmas cenas pueris. Ele brincava com suas armas de madeira, né? Ele cortava a cabeça dos repolhos, ele magoava os pais, ele matava a aula, ele não aprendia a lição, ele não era preguiçoso. Ele era preguiçoso, aliás. E concluo que ele era responsável. No cerne de um mecanismo em que o poder judiciário cede lugar com tanta solenidade ao saber médico, vocês veem que o que aparece é o ubu, ao mesmo tempo inaro e apavorado, mas que permite precisamente a partir daí que essa mesma maquinaria dupla funcione. A bufonaria e a função de perito psiquiatra se confundem. É como funcionário que ele é efetivamente um bufão. Muito legal, né? E aí, já indo mais para o finalzinho, primeiro a obrigação que todo indivíduo levado diante de um tribunal do júri seja antes examinado por peritos psiquiatras, tal de sorte que nunca ninguém chegue diante de um tribunal apenas com seu crime. Chega-se com o relatório do exame do psiquiatra. É com o peso do seu crime e desse relatório que o réu se apresenta diante do tribunal e do júri. Os tribunais para menores, nos quais a informação que é fornecida ao juiz, que é ao mesmo tempo juiz de instrução, do julgamento, é uma informação essencialmente psicológica, social e médica. Por conseguinte, ela diz muito mais a respeito ao contexto de existência, de vida, de disciplina do indivíduo do que o próprio ato que ele cometeu e pelo qual ele é levado diante do tribunal para menores. É um tribunal da perversidade e do perigo. Não é um tribunal do crime, aquele a que o menor comparece. É também a implantação na administração penitenciária de serviços médico-psicológicos, encarregados de dizer como, durante o desenrolar da pena, se dá a evolução ao indivíduo. Isso é, nível de perversidade
e o nível de perigo que o indivíduo ainda representa em determinado momento da pena, estando entendido que, se ele atingir um nível suficientemente baixo de perigo e de perversidade, ele poderá ser liberado pelo menos condicionalmente. E aí vem aquela questão da reintegração, né, social. O exame médico, ele viola a lei desde o início. O exame psiquiátrico, em matéria penal, ridiculariza o saber médico e o psiquiátrico desde a sua primeira palavra. Ele não é homogêneo, nem ao direito, nem à medicina. Não é a delinquentes ou inocentes que o exame médico legal se dirige. Não é a doentes opostos ou a não doentes. É algo que está, a meu ver, na categoria dos anormais. E eu encerro minha fala. Obrigada. E vou abrir para a gente conversar. Muito obrigado, Mila, em nome do coletivo, por ter, assim, espelhado um texto que já é de muita sutileza, e a tua fala também foi, né? Quem gostaria de compor com a fala da Mila? O que me vem dessa facilitação é essa questão regredida, né? Como o discurso, como o discurso legal, de fato, ele se justifica moralmente, né? E diante de um indivíduo que, como pressuposto, é considerado despreparado para a sociedade, é como se na sentença tivesse que evocar princípios do ensino básico, né, da primeira infância, né? E colocar a sociedade na situação de vulnerabilidade originária, né? Que é uma pessoa que é perigosa desde os princípios básicos da sociedade, né? É uma subestimação do ato adulto, né? E como também da realidade crítica da sociedade, né? A gente vive numa sociedade louca. A sociedade é que é louca. Entendeu? A gente vive numa sociedade criminosa, piramidal, de exclusão social, né? Mas para fazer todo esse desenho de culpabilização de tudo, de toda a crise da sociedade numa pessoa só, não como um sintoma social, mas como um discurso do eu, né? É aí que entra o discurso do eu psicológico ou do eu criminológico, sobre o sujeito recai toda a culpa da sociedade, né? Para fazer isso só apelando para uma certa infantilidade da nossa consciência cultural, né? Assim como quem diz, olha, não dá para ter uma linguagem adulta, então vamos justificar a penalidade na sua arbitrariedade, né? A partir de uma linguagem infantil, né? Tanto a perversidade como a periculosidade estruturada a partir da ruptura dos fundamentos de uma pureza infantil que deveria reger a todos nós, né? Para justificar o puritanismo da lei e sua arbitrariedade, né? E aí é isso, né? O cara fica de castigo para aprender a lição, e só quando ele aprende ele sai do castigo, né? Levando para esse lugar. Sim, sim. E com isso a gente se desadultifica as relações sociais, né? A situação é muito mais complexa do que a pessoa roubar um shampoo no supermercado e ir para a cadeia, né? Enquanto tem gente que recebe joias milionárias e não vai para a cadeia. Guilherme? Boa tarde, gente. Primeiramente, né, gostaria de agradecer a facilitação magistral da Mila, né? Pegando no cabo dessa discussão, né? Gostei tanto desse beabá, né? A redução de fatos complexos ele usa essa palavra, né, a coisas que não cabem na própria epistemologia da psiquiatria, né? E, de fato, esse discurso é risonho porque ele não se sustenta.
né? Você para e pensa nele por 5 minutos, é que a base psiquiátrica ela não dá subsídios para você falar aquilo. Também dá, né? Na sua versão mais voltada para a criança, né? No beabá mais simplificado possível, né? Eu acho que esse é todo um discurso, né, que é muito possível nas práticas psicológicas em gerais, nas práticas psiquiátricas em gerais, né, a redução da complexidade a algo mastigável, né, botado para crianças, né, como se aquilo não fosse, na verdade porque não é, né, como aquilo não algo que não é sustentável pelas próprias pesquisas, pelo próprio saber científico, né? Porque você coloca isso em risco, né? Você coloca isso em jogo, não se sustenta. Mas é replicado. Mas por que é replicado? Porque é um discurso de poder. Né? Ele tem pela sua simplicidade, né? Ele tem uma força muito maior do que o discurso, do que a própria metodologia científica, né? Acho que esse é um pouco a questão da coisa, né? É algo que eu penso há muito tempo, né? O quanto o anticientificismo, né? A anticiência, né? Ela só pode existir no mundo em que as pessoas não são interessadas pela ciência. Convenhamos, né? A ciência, ela está presa dentro das academias e das indústrias, né? As pessoas têm interesses pelos artifícios científicos, né? No celular, pelo computador, né? Pelo diagnóstico feito pela psicologia, né? Isso não tem interesse. Mas pela metodologia, pelos passos metódicos de como essas coisas foram feitas, eu não tenho interesse. Isso é tanto uma culpa da academia, que não procura, né, se aproximar das pessoas reais, né, quanto de um processo sistemático de empobrecimento intelectual das pessoas. Né? As pessoas burras são controláveis. Né? Se elas não forem tomar vacina, melhor ainda, né? Controle populacional de graça. Quem mais gostaria de compor? Então, de novo, né, fiquei. Agora acho que eu já estou entrando na do Foucault aqui, né? Porque eu fiquei, de novo, encantada com a forma que ele analisa, né, esses discursos judiciários, médicos. É uma coisa assim, me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando, gente, né, com esta competência, se nós analisássemos o que anda rolando hoje em dia, né? Será que mudou muito, né? Esse discurso que ele não foca. No início, assim, acho que o Foucault está até um pouco impaciente com aquele que veio dizer para ele que a aula não atingiu o objetivo, né? A aula anterior não atingiu o objetivo, e ele explica, né? Mas assim, eu fiquei muito sensibilizada com isso, né? Como que ele vai analisando a alma do discurso, a alma dos relatórios, encontrando essa questão da infantilização. Falei, gente, e hoje? Será que a gente está melhorando nisso, né? Quando a gente vê a justiça, né? E aí ele desnuda aqui como é que essa justiça, como é que essa justiça foi se constituindo, né? Eu fiquei bem sensibilizada, adorei bastante, gostei muito desse capítulo. Isso é a genealogia que o Foucault faz, né, Yara? Atrás de um verniz cultural e com pompa e circunstância da justiça, tem esses valores comezinhos, tem essa verdade subterrânea, né? Tem esses interesses, né, de se apropriar de um certo sujeito, né? Isso é baseado em Nietzsche, né? O que ele faz na genealogia que é buscar esses interesses comezinhos, né? Ele faz na obra inteira, né? Por que existe o hermafrodita, ele vai falar? Por que existe a criança masturbatória? Por que existe o delinquente? Por que existe a aberração biológica, né? Tudo isso tem um interesse comezinho atrás de um verniz científico ou legal, né? Tem uma certa
certo sequestro civilizatório aí, né? Quem mais gostaria de compor, gente? Aqui o encontro são partilhas, não é aula nem palestra. A gente compõe junto. Mesmo quem não leu, sempre convido. Mesmo quem não leu, compartilha a percepção, porque às vezes numa percepção de vida a gente abre espaço para um mundo de discussão, né? Como é que vocês sentiram? E que isso repercutiu em vocês? A Mila levantou a mão. Ai, eu queria só trazer que acho que é um pouco disso que... Acho não, né? É isso que você falou, né? Para quem que chega isso? Por que que um corrupto, um cara que traz joias, que nega vacina, esse cara não é louco? Para quem que é isso? Para quem serve esses laudos, né? Para quem eles são direcionados? Esses laudos psiquiátricos? Enfim. E valorização de discursos idiotas, né? A gente vive isso, né? No ponto de vista da política e na psiquiatria a gente vive essa infantilização, né? Marisete levantou a mão. Não, só para falar que acho interessante que o Foucault coloque, né, isso de que se chegue ao tribunal não apenas com o seu crime, não apenas com o crime. Então, eu acho que quando ele fala isso, talvez ele deixe até mais amplo do que a gente hoje estar definindo, hoje estar, sabe, dizendo isso não é isso. Eu acho que ele deixa bastante amplo para a gente pensar de que cada caso é um caso, né? Que não pode ser, chegou, é o crime, pronto. É para ver além daquilo. E eu acho assim que isso ele colocou na época, num contexto, e que cabe hoje, no contexto em que vivemos, e acho que essa frase dele para qualquer um outro momento também seja cabível. Então, isso eu achei assim, bastante interessante, até porque quando a gente discute, a Mila comentou da Anísia da Silveira, eu lembro que quando eu conheci sobre a Anísia da Silveira, depois pensando também naquele filme O Estranho no Ninho, sabe? Pensando assim, contextos, né, de alguém num sanatório, ela me surpreendeu, assim, positivamente, mas ela, assim, isso no meu entendimento, né? Ela lutando contra algo que as pessoas viam como ciência, que eram Sim. aqueles aparelhos e tudo mais, né? Então, assim, então eu falo assim, ela lutou contra algo que as pessoas ali achavam, e ela foi o contrário, e eu que, na minha concepção, né, foi algo que trouxe uma lucidez, um outro tipo de olhar, né, para a situação. Então, eu acho que isso que ele coloca aí, eu achei que, para mim, foi o que marcou, né? Olhar o sujeito além do crime, além do que entra nisso que você falou, pensar nele criança, pensar nele adolescente, pensar ele num contexto, e é isso. Essa é a minha contribuição. Obrigado, Marisete, em nome do coletivo. Lembrando que o biográfico, né? Como se apropria do biográfico para reduzir o sujeito a uma infantilização, a pegar indícios que vão demonstrar que ele, como a Mila mostrou, ele era preguiçoso, ele era desobediente, né, desde a infância, né? É uma argumentação bem rasteira, né, para fixar o indivíduo para justificar o laudo normalizador, né? Né? Ou a sentença, né, que vai definir o destino, né? Quem mais, gente, gostaria de compartilhar? Nossa reunião vai proporcional às nossas partilhas. Lembrando que semana que vem a gente vai ter a Lisa como facilitadora, tá, gente? Que é a segunda parte desse capítulo, que até é bom já avisar, né? Semana que vem. Uma coisa. Guilherme, hoje o monitor Valentim não veio. Você pode postar a lista de presença, por gentileza? Dá para pôr?
Enfim, hoje ele tinha um compromisso. Fernando, a Oi. Elisete fez um comentário no chat. Cadê? Tenho a impressão que a subjetividade se materializa por conta desse desenho de culpabilidade, né? A constituição do sujeito culpável, né? É um tipo de sujeito que precisa ser construído, senão a pena não se insere, mesmo que isso seja uma arbitrariedade. Foucault diz que é a arbitrariedade no seu princípio, né? Na infantilização, essa vitimização da sociedade, ou a sociedade perversa, ou a sociedade culpável, né? Assim, né? É isso que justamente que a Elisete colocou, que o Foucault está apontando, né? Tem que inventar um sujeito. Não é que existe um valor de natureza. E para isso se busca no biográfico, né? A pretexto de qualificar um ato, você constrói a biografia de um sujeito culpabilizado, né? Então isso é como construção, né? Não é como natureza. É como Pode repetir, por construção, né? favor? O que foi? Quem está falando? Ai, não, eu queria que você repetisse essa última fala, por favor. Ah, tá. O que o Foucault fala é a construção de um sujeito culpável, né? Não como um valor de natureza, mas como uma invenção histórica, né? Com isso, ele desarma a metafísica dos laudos em geral, os laudos das sentenças em geral. Entendeu? Porque tem uma metafísica ideológica, assim, não, nós estamos buscando a verdade. O sujeito ele tem que ser realmente considerado culpado, ele tem que ser realmente considerado capaz, isso é uma construção arbitrária. A gente vê as apropriações de poder que acontecem. A mãe rouba uma fralda e vai para a prisão. Entendeu? O cara rouba a nação e não vai. Né? Tem uma hermenêutica aí, tem uma questão de interpretativa. Hermenêutica, a palavra hermenêutica é interpretação. Uma interpretação que é, ao mesmo tempo, invenção. Né? Isso é do campo da psicologia, do direito, da psiquiatria. Saberes precisa a ponte entre saberes precisa e direito é hermenêutica. É jogo de verdade. Né? Que aí faz o que a gente viu hoje nesse capítulo, faz as coisas mais apelativas, vai buscar a pessoa tem 40 anos de idade e matou outra, vai buscar lá na infância, que ela faltava nas aulas, entendeu? Que ela puxou o cabelo da amiguinha de classe, entendeu? Vai tentar criar um jogo de sinais. Né? Isso serve para qualquer diagnóstico, gente, para qualquer DSM. É um jogo de sinais discursivos que circula ao redor do sujeito, que se fecha uma gestalt, aí você diz, esse indivíduo é louco, esse indivíduo é culpado, esse indivíduo é apto para o trabalho, esse indivíduo tem que aposentar, né? É jogo de sinais. Obviamente isso está atravessado por questões culturais, racialidades, religiosidades, sexualidades, questões econômicas, né? Quando você vê duas pessoas com o mesmo currículo, uma é branca, outra é preta, quem ganha o emprego é a branca, né? É o mesmo currículo. Já tem um mundo de exercícios que fazem esse tipo. Né? Uma vez vi no Fantástico, dois currículos iguais, era um teste, uma pessoa lindíssima e uma pessoa comum para comum. Quem ganhou o emprego? Lindíssima. Né? Lindíssima de acordo com os padrões. Né? Isso são jogos de sinais, gente. Qualquer processo de patologização, de culpabilização, criminalização, psiquiatrização, psicologização, são jogos de sinais. É difícil falar de objetividade de conduta, né? Mesmo quando a concretude é evidente. O cara pôs fogo na sua casa. É porque ele vai para o CAPS ou vai para um acompanhamento psiquiátrico, porque certamente, na maioria das vezes, porque ele mora na favela. A burguesia, quando a pessoa faz um escândalo, ela vai tirar férias em Miami porque ela está cansada, está estressada. O que é periculosidade nas classes baixas é estresse, ou bizarrice, ou o gênio difícil do burguês.
burguês tem gênio difícil, o pobre é louco. Né? A pessoa é esquisita, o burguês é esquisito, o pobre é perigoso. O burguês é excêntrico. Excêntrico, gostei, é mesmo. Excêntrico. Né? Entendeu? O burguês é excêntrico. Entendeu? Eu tive um conhecido meu que pegou uma metralhadora. Ele tava, eu acho que eu já falei esse exemplo aqui. É verídico, tá? Ele foi sábado à noite, eu acho que ele estava meio estressado, ele estava querendo se divertir, ele levou a metralhadora na boate e metralhou a boate. Sabe qual é o castigo dele? Ele ficou em Miami, na casa da família, até prescrever o crime. Ficou não sei quantos anos. 5, 10 anos em Miami, coitado. Faltou vitamina D, ele estava precisando do sol de Miami, coitado. Né? Vai o cara na favela metralhar. Uma festa, hein? Foi uma coisa de festa. Mesma coisa. Dá uma rajada de metralhadora no baile funk, na favela, para você ver. Se ele vai para Miami. A Fabiana levantou a mão. Aí isso, falando sobre isso, me fez lembrar o caso, né, da moça que é personal, né, no Rio de Janeiro, que não teve motivo, acho que estava estressada, né? Pegou o cinto e começou a ir na direção, né, do rapaz motoboy, que era negro, e aí ficou algo assim, ela estava nervosa, ou ela não soube nem justificar, assim. Óbvio que isso nem tem justificativa, né? E só assim veio a ser divulgado porque alguém estava junto e filmou, né? E aí a gente pensa assim, é uma moça loira, mora acho que num espaço assim, classe média, né? Fazendo isso com alguém que estava trabalhando e um cargo, talvez, na imagem, para ela, assim, né? Um cargo inferior, motoboy, e uma pessoa negra, né? Se fosse o contrário, né? Como seria visto isso, né? Pela sociedade. Sim. E tudo isso tem a ver com esses jogos de sinais de culpabilização e de psiquiatrização, de criminalização. Assiste uma série Netflix, eu não lembro qual que é o nome, Guilherme, aquela série daquele assassino de jovens dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu lembro o nome. É o nome do cara. É caso verídico, ele matou dezenas de pessoas que ele esquartejava no quarto, colocava no ácido. Um desses, ele dopava os jovens na Aquele boate. novo, alguma coisa Já faz uns Mercer? 6 meses. Como é que é? Alguma Fala. coisa Mercer? Não Durham sei. Mercer, alguma coisa assim? Mas é verídico. Procura aí, gente. Essa serial killer em Netflix. Faz a gentileza. Caso verídico, Estados Unidos. Ele ia nas boates. O Dahmer. Exatamente, põe esse. Gente, a série é horrenda, mas é assim. É tudo isso que a gente está falando. É uma série verídica. Nos anos 80 tinha esse rapaz loiro, alto, bonito e sensual, completamente psicopata, que dava boa noite Cinderela nas boates, levava os rapazes para o quarto e esquartejava, entendeu? Mas isso depois de muita tortura, né? Um deles conseguiu escapar do quarto, dopado. Ele chegou na porta assim, o policial veio, o loiro disse que ele era o namorado dele, que ele estava bêbado, a vizinhança toda querendo que ele desse uma olhada no que estava acontecendo. O cara era branco, loiro, o cara entrou de novo, esse cara foi morto e dezenas de pessoas foram mortas, acho que 15, 20 pessoas foram mortas. Esse era a 12ª. Ou seja, a polícia teve a oportunidade de fazer uma verificação, né? Ver
o que estava acontecendo e acabar com o serial killer na metade dos assassinatos e se deixou levar por um jogo de sinais racial, né? Isso mostra direitinho no filme. Guilherme, por gentileza, põe o nome do filme aí. É uma série, tá? É uma série que, assim, o ator está maravilhoso no filme, maravilhoso. E mostra, assim, desde a juventude, desde os primeiros assassinatos na juventude. Dahmer, né? É imperdível. Foi lançado mais ou menos um ano. Para a gente que está falando de subjetivação, né? Mostra o julgamento dele, mostra várias coisas, né? Mas até ele ser descoberto, ele passou 10, 15 anos matando as pessoas, né? Entendeu? E a vizinha desconfiada chamando toda hora a polícia achando que a vizinha era louca. Que ficava um cheiro, né? Ficava um cheiro, a pessoa escutava gritos, né, das pessoas, ele matando as pessoas gritando, ele matava com porrete, com facada. Exatamente. Dá para ver, esse filme dá para ver, por exemplo, essa construção da subjetividade, né? E todas as complacências, toda a complexidade. Várias vezes que a polícia pôde pegá-lo, e por ele ser loiro, eles não vasculhavam o carro que tinha o morto no porta-mala, enfim, várias situações, né? E como ele levava, ele criava uma imagem, um jogo de sinal, né? Entenda como a leitura do Foucault às vezes nos abre reflexões, né? Por isso eu pergunto, gente, o que vocês estão projetando na facilitação que a Mila fez? Quem leu, o que achou, o que está projetando no debate? Fernando, o Denilson fez um comentário no chat. Isso. Tem como falar um pouco sobre psicologização da educação? Eu acho que eu não sou de psicologia educacional, mas eu sei dos colegas que são. A gente vê hoje toda uma questão ao redor da Ritalina, a questão ao redor da categorização do comportamento desde a infância, né? DSM para tudo quanto é lado, né? Termos de saúde mental para a criança em tenra idade, né? Tanto no sentido da categorização como no sentido da medicalização. Como uma forma, inclusive, isso muitas vezes institucionalmente legitimado. Né? Psicólogo que às vezes poderia fazer um trabalho de acolhimento e empatia com todas as vicissitudes que tem, que essa tal de empatia e de acolhimento acaba sendo um elemento de penetração na família de um poder farmacológico, medicalizador, né? Categorizador, né? Sintomatologia, patologização, que é tudo isso que Foucault, de alguma forma, vai revelar, né? Vai questionar. Não sei se eu consegui apresentar um horizonte. São os processos de subjetivação. Muitas vezes, antes da escola, eu lembro que quando tinha na escola, tinha moral e civismo que ia um padre, né? Falar de moral e cívica. Né? Hoje a religião, talvez, não sei, faz muito tempo que eu saí do ensino básico e médio, né? Mas o que a escola antes tinha talvez uma ponte com religião, hoje tem ponte com psiquiatria, com psicologia, né? Espaço patologizador, né? E quando não, criminalizador, né? Quando não, né? Está muito em voga, né? Causa que a gente vive o desamparo social, uma exclusão social muito, muito grande, é mais fácil medicalizar e criminalizar do que mudar as condições sociais, né? Fazer uma mudança estrutural, né? A quem interessa inclusão social, né? E exclusão também, né? Seja bem-vinda, Érica. Guilherme levantou a mão? Você falou agora, né? Acho que talvez é pra gente perceber a ironia, né? Só dá pra incluir quem tá excluído. Nessa lógica, né? Você primeiro cria um processo de exclusão das pessoas, né? Sistematicamente excluindo aqueles que são menos produtivos, menos necessários, né? O Foucault vai logo em seguida começar a falar dos leprosos no próprio capítulo, né? Você exclui ele da sociedade,
em vez de tratar ou de punir, né? E, eventualmente, quando a situação chega, né, você passa a incluir essas pessoas, né? Começa a gerar todo um capital de giro, né, nas ações afirmativas, né, para melhorar as condições das pessoas, inserir ela na comunidade, né? Não que essas coisas sejam ruins, não, gente, mas, assim, faz parte do maquinário, né? Excluir para incluir, né? Você começa um movimento de despatologização. Mas o engraçado é que, por exemplo, quando você começa um movimento de despatologização, você começa a patologização em outro lugar, né? Hoje em dia, tudo bem que nós estamos, né, tendo um grande movimento de reivindicação das pessoas negras e de outras etnias no Brasil. Mas, gente, o nível de transfobia está subindo. Parece que para compensar o outro, para um descer, o outro tem que subir. Sabe? É um movimento, é uma máquina de marginalização, né? E a gente participa disso sem menos perceber. É o perigoso e o perverso. É uma Precisa de um perigoso, precisa de metralhadora um que vai perverso. girando, né, Guilherme? Vai girando, metralhadora giratória. É o bode expiatório da vez, né? É. Por isso o texto do Foucault é sempre muito contemporâneo, né? Eu estou dando a minha letiva sobre Foucault, a gente fala de cursos da década de 70 e de 80, mas como tem um caráter instrumental, ele evoca conteúdos sempre contemporâneos, né? Denilson levantou a mão? É porque nos seus comentários, professor, o senhor falou da psicologia, né? Eu peguei só um pedacinho no final e eu lembrei de uma palestra que eu estava assistindo na UEPA, começo de semana, ele falou sobre isso. Você falou do roubo, né? Que roubam uma lata de sardinha é preso, né? Eu coloquei, né? Que o problema é a justiça social, que aí a filosofia ela trabalha muito, né? Com ser justo, né? Quer dizer, são peças do maquinário, né? E por isso que tem que estar justo. Quer dizer, a coisa, quando ela não funciona, ela fica uma coisa injusta, quer dizer, de alguma forma desencadeia essa engrenagem. E aí tem que haver com a ética. E eu lembrei das leis, né? Que ele fazia leis para eles, né? Supostamente, né? E tem tudo isso, né? Como você falou, né? O crime do colarinho branco, a gente vê, né? Aí eu estava conversando com o professor também, estava falando sobre o nosso Senado, né? Tem muito político que ele não é preso. Ele citou alguns, o Maluf, não sei o quê, Jair Barbalho aqui em Belém. Por que ele não é preso? Porque ele conhece muito sobre a ditadura militar. E aí, entendeu? Coloca ele na cadeia, aí ele pode, né, falar o que não deve. Tem tudo isso, entendeu? Então não mexe com ele, que tem tudo para não dar problema para a gente, né? E tem esses caras que eles são... eles roubam, né, o nosso Estado Nacional de uma maneira, né, e nunca são punidos. E às vezes tem essa punição, né, essa punição que não deveria ser, né, por roubou, né, uma lata de sardinha porque estava passando fome. Poxa, é injusto isso, né? Mas aí é essa contemplação. E aí ele falou também sobre isso, a psicologização da educação, que ela trabalha com isso, que aí o Guilherme ele falou também sobre isso, a noção da inclusão, que ele é contra a inclusão. Engraçado, né? Ele levantou a bandeira. Foi bom que na mesa tinha um que ele era a favor, que era um professor, o filho dele tinha um parente dele, né? Um primo, um sobrinho tinha TEA. Aí ele começou a se aproximar desse grupo, e aí ele entendeu essa noção da inclusão. E aí esse professor ele era contra, professor doutor. Ele falou sobre isso, né? Que se levantou uma bandeira, né, sobre a inclusão. E aí, na verdade, essa nossa inclusão ela só serve para catalogar, né? Número incluímos 1.000 aqui em Belém, 1.000 não sei o quê, no Recife, em Sergipe, não sei o quê, mas fica só com isso, né? Fica só enumerando. E não tem uma política, né, assim, entendeu, séria, isso que é negócio. Então, ela trabalha também, essa psicologização da educação, é com isso, né, ela trabalha com queira ou não, com uma, ideologia, né, é a noção da... Aí vamos assim, vamos colocar assim, mais
né, partido, né? Partido sem escola, né? Sim. Não é isso? Pois é, entendeu? Mas Escola. aí tem um grupo, né? Tem um grupo, né, de políticos atrás, entendeu? Tem todo esse mecanismo, a gente tem que entender para poder falar, entendeu? Com direito, assim, de propriedade, né, sobre esses assuntos. Como ele falou da inclusão, né? Mas que, como o Guilherme falou, né? Até colocando aqui em xeque, mas que inclusão é essa? Aí eu sei, tem leis. Aí o menino que defendia, ele falou, não, mas tem leis, tem projeto, não sei o que, assim, assado. Aí ele disse, não, mas serve, entendeu? Serve um grupo majoritário, a gente tem que estar muito bem esclarecido sobre isso. E foi muito bom. Por isso que eu puxei aqui a discussão para o senhor falasse sobre um pouco disso, não é isso, viu, professor? Essa psicologização é isso, essa forma, né, que se usa, né, de manipular, né? A psicologia é um remédio, é um revólver muito, muito poderoso e perigoso, porque ou está do lado de dar voz para o sujeito, ou então está do lado do poder, né? Da normalização, da patologização, da sintomatologia. Isso em todos os lugares, tá, gente? Nós vivemos armados, né? E existe um tráfico de poder muito grande via psicologia. Nós somos traficantes, vivemos armados, como é que chama? Nós somos traficantes, pistoleiros, sequestradores, entendeu? E tudo vendido com a melhor das intenções, né? As pessoas viverem felizes, né? Somos os arcanjos da alma humana. Santinhos, quase santinhos. Mais que santos, porque nós temos a ciência do nosso lado. Entendeu? Né? Guilherme, compartilhe sua gargalhada, por gentileza. Cristãos raiz. Oi? Cristãos raiz. Não, imagina a ala da psicologia de extrema-direita que junta ciência com fé. Né? Esses, então, gente, são intocáveis, gente. Só querem um mundo melhor. Pra gente que a ciência é o novo Deus. Ciência é o novo Deus. E qual ciência, né? Pera lá, porque a extrema-direita acredita que a gente tem um chip, né? Querem converter todo mundo em nome do amor, da ciência e da verdadeira fé. Sim. A questão é acreditar na ciência, né, gente? Ciência não está feita para ser acreditada, ciência está feita para ser duvidada. Né? O Denilson colocou assim, olha como... Perdão, que tá muito bom que o Denilson falou. Em Belém temos o traficante do amor, Vanderlei Andrade, que é um cantor de brega. Precisamos começar o nosso encontro da semana que vem com... semana que vem, gente, semana que vem é congresso acadêmico. A gente não tem, né, Guilherme? A gente não tem, tô falando que a gente não tem. Peraí, deixa eu ver se a gente... No calendário a gente não tem, se tiver, a gente tem. Oi? O Vanderlei se não tiver no calendário, a gente não tem. Mas se tiver, deixa eu ver, tem. Então vamos ver, porque 5 horas dá para ter, porque já acabou com... Né? Não, temos sim. 22/6. Então tá. Aí a gente vê como a gente organiza. Então vai ter, sim, retiro o que eu disse. De um jeito ou de outro vai ter. Tá. Semana que vem tem congresso acadêmico a semana inteira aqui no campus. Grande Vanderlei Andrade, filósofo de Belém. Gente, minha internet tá louca. Ela quer fechar a janela da reunião a todo momento. Sim, eu vou participar do congresso da Unifesp, não como palestrante, mas apresentando os projetos. Inclusive, um encontro humanista que o Valentim que vai apresentar, que é o monitor. Eu só vou queria apresentar a escuta online. Guilherme, pode dizer. Minha sala de reunião está fechando assim aleatoriamente, eu não estou entendendo. Mas eu abri antes de fazer a gargalhada cristã para fazer um comentário. Essa questão da justiça que o Denilson me trouxe, né? Me fez lembrar muito de um livro que eu terminei ontem, né? Que é esse aqui. Eita. O Desprezo das Massas, né? Um ensaio sobre lutas culturais na sociedade moderna. Não é um livro bom, mas ele traz uma discussão interessante ao final, né?
que ele fala que a democratização, a igualdade é a defasagem da justiça. Porque quando você tem que tratar todo mundo da mesma maneira, você perde qualquer diferenciação das pessoas. Entretanto, dentro do sistema, você ainda tem a diferenciação de status, né? Ou seja, perante a justiça, todos somos iguais, mas se você tiver um status maior que o outro, você pode se livrar da justiça. Eis a grande sacanagem. Como nós não podemos tratar os iguais diferentes, não temos uma lei específica para cada um, é possível a modulação da lei devido à única coisa que a gente vale, que é o dinheiro, o status, a popularidade, a única coisa que importa hoje em dia, né? A produtividade, né? Porque a gente trata todo mundo da mesma maneira. Não é um livro bom, eu não gostei muito, mas eu acho que essa reflexão é interessante, né? Como assim a igualdade é o que dificulta a ação coletiva? Né? Porque ela não permite a gente tratar as pessoas diferentes de maneiras diferentes. Permite tratar as pessoas sempre da mesma maneira. E a sociedade não quer dar conta de várias diferenças, né? Como se o universal, tem as universalidades para sufocar as diferenças, né? Tudo produção em série. A palavra que ele usa é indiferença diferente. Indiferença Interessante. diferente. Tá bom. E até mesmo em termos legais, né? Como é que seria ampliar essas leis para contemplar todos os grupos? Porque a lei é uma só, mas se não leva em consideração essa pluralidade, essa diversidade. Enfim, temos a... Convenhamos, gente, a gente não estaria nessa situação se a gente pudesse simplesmente matar as pessoas no poder de novo, né? Simplesmente não gostou, leva pra guilhotina. Não pode, porque tem direitos iguais, né? Tem direito à vida. Se a gente pudesse tomar essa ação direta, a gente também não estaria um pouco nessa situação, né? Guilherme, mas também aí a noção de corrupção ia estar a bel prazer de quem fosse o carrasco da guilhotina, né? Não é? Entendeu? A questão é que a igualdade faz parecer que a gente, ao bel prazer, né? A gente é igual perante a lei. Mas a lei é também arbitrária. Então a gente não é limpo de nenhuma maneira. Sim, sim. Tem uma peça do Martins Pena. De noquina, mas a gente tem o carrasco do judiciário. Sim, que também mata. Melhor, né? Qual é o pior? Sem pena de morte é capaz de matar quando desculpabiliza um corrupto, por exemplo. Uhum. Corrupto é um assassino. Indireto, mas é. É uma falácia essa, né? Somos iguais perante a lei. Né? Tinha uma peça do Martins Pena, quando eu estava no ensino médio. A gente montou a peça, tinha o Ambrósio, que era o personagem que eu fazia, que era o corrupto, era o malvado. Eu fiz o vilão da peça. O noviço do Martins Pena. Isso no século XVIII, ele já dizia que as leis criminais foram feitas para os pobres. Eu falava essa fala. Assim. No mundo, a fortuna é para quem sabe adquiri-la. Gravei isso até hoje. Pintam na cega. Que felicidade cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e alcançar. O homem pode ser rico se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Olha o personagem que eu fazia. Olha a memória. Vontade forte, perseverança e pertinácia são os poderosos auxiliares. Qual homem que, resolvido a enfrentar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Em mim se vê o exemplo. Antes eu era pobre, miserável, hoje sou rico, e mais ainda serei. O como não importa. No bom resultado está o mérito. Mas um dia pode tudo mudar. O que temo eu? Se em algum tempo tiver de responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á, e serei livre de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. Eu começava a peça assim. Eu abri a peça. Olha então, de onde vocês puxaram. Isso pode for contra você, hein? Eu tinha 12 anos. Se a pessoa quiser editar, gente, se a pessoa quiser editar, pegar esse trecho no YouTube e dizer, olha, professor Fernando é maquiavélico. Então, isso pode depor contra 12 você. Anos.
Qualquer coisa que acontecer, ele teve aos 12 anos. Sim, A vivência, a né? vivência de ser maquiavélico, E essas mau palavras caráter, entraram no comportamento, entraram no ser dele. no ser dele, conforme demonstra o YouTube de 2023, no Isso. qual ele reproduz o Reproduz temperamento com obsessivo, alegria. entendeu? Ensinando os alunos a serem corruptos maquiavélicos. Isso. Então é isso, gente. Nossa, fazia 40 anos que eu não falava essa frase. Obrigado, gente. Temos mais alguma partilha por hoje? Já estamos... O Guilherme colocou o livro da Sociedade do Desprezo. Acho que hoje... Não sei se tem mais alguma ideia, mas é que eu estou percebendo que tudo tem um ciclo, né? Nossa, eu falei tudo errado. É Desprezo das Massas, na Sociedade do Desprezo. Então... É com a Sociedade... A Sociedade do Cansaço também é um livro ruim. O desprezo das massas, é isso. Está corrigindo ali o desprezo das massas. Enfim. Mais alguma participação, gente? Queria agradecer esse encontro de todos, todas e todes. Sempre sai renovado. Eu vou finalizar a nossa gravação. Quem quiser conversar mais um pouquinho, a gente fica. Semana que vem, segunda parte da aula de 15 de janeiro, nos termos da tabela de facilitadores. Lisa, que você não veio hoje, espero que vocês escute essa gravação. Você, semana que vem, é facilitadora, tá bom? Grande abraço, a gente vai se falando, gente. Boa semana. Boa escuta para quem está no YouTube. Tchau, gente. Obrigada. Boa semana. Tchau, tchau.